Olá, queridos amigos e amigas do canal Joel Munhoz Tarot Tântrico, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, fazendo algo um pouco diferente, vou fazer uma leitura da música Romance de Amor, aquela peça clássica de violão do final do século XIX. Quais foram os sentimentos que inspiraram o autor, ou melhor, a inspiração, que estava por trás daqueles sentimentos e que inspiraram essa música muito linda e que vários autores já interpretaram e continuam interpretando. Então fica comigo que com certeza vai ser um vídeo muito interessante. Então é isso, as ideias estão vindo, né? Então uma nova ideia aqui, trabalhando com o Yantra da abundância, né? Abundância aqui agora, está trazendo novas ideias, então dá uma olhadinha aí, tá aqui o Yantra, aqui, por aqui. O Yantra da abundância, vou deixar aqui o link do vídeo para tudo dar uma chegada lá e olhar, porque está interessante esse trabalho com o Yantra da Abundância, está vindo mais ideias, ideias, ideias. Então tem que botar para fora, né? Porque as ideias estão aí. Tem ideias que vêm da cabeça que não estão com nada, né? As ideias do ego, mas tem as ideias que vêm do ser. Então, essas ideias que vêm do ser, da consciência cósmica, é essas aí que a gente precisa deixar fluir nas nossas vidas, que são aquilo que a gente é de verdade. Então, o que será que motivou o autor a fazer essa obra, né, a compor essa obra, Romance de Amor? Tem outros nomes também, mas é mais conhecido como Romance de Amor. Então, eu vou executar aqui essa peça, né, no violão. E não sei como é que eu vou fazer para escapar dos direitos autorais, também eu tô fazendo uma experiência aqui, né? E depois de executar eu vou analisar não, fazer uma leitura. Análise é cabeça, né? É uma leitura assim espontânea, né, daquilo que eu nem sei o que eu vou falar também, eu vou falar agora aqui contigo nesse momento. É, o que inspirou realmente o autor nesta música.
Então saiu o jogo aqui, 5 de copas, depois saiu a temperança, e depois na terceira posição o mundo, e na quarta posição a imperatriz, naquele nosso jogo básico, Yod Brahma, rei Vishnu, Vav Shiva, segundo rei Shakti. Então é a dinâmica da vida, né? Em todas as áreas. Coloquei na mandala cabalística tarotântrica, então os 5 de copas na casa 1, casa de Áries, a temperança 14 na Sefira 10, que corresponde a Malkuth, e o mundo saiu na Sefira 8, onde mora a morte, e a carta 3, a imperatriz, saiu na casa 11, casa de Aquário. Então vamos lá. É uma música que exprime uma dor. Então a primeira parte dela é em tom menor, e o tom menor exprime realmente tristeza, dor, é menor, né, para baixo, aquela coisa nostálgica. E depois tem uma segunda parte em tom maior, que daí parece que o autor, né, não, vamos lá, vamos em frente, né? Houve essa perda, mas a vida continua. Então o tom maior sempre representa sim uma reação positiva, né? Vamos de novo. Então no tom menor a gente cai o tombo, né? E no tom maior a gente levanta e continua caminhando. Depois fecha de novo no tom menor, então volta de novo aquela tristeza, mas parece que é uma tristeza mais aceita, alguma coisa assim. Então, claro que isso que eu estou falando aqui não é a verdade, né? Não estou me arvorando aqui como dono da verdade que realmente aconteceu isso, né? Mas com certeza alguma coisa disso que eu estou falando deve ter acontecido com essa pessoa, né? Um violonista, claro, um músico, que teve essa perda, né? Provavelmente uma perda aqui, uma decepção muito forte, muito grande, que é o 5 de copas na casa de Áries, né? Que impactou todas as coisas, porque Áries é o começo de tudo, né? A casa 1. Então, aqui com essa carta também saiu a carta 8 de ouros, que 8 de ouros é um trabalho que estava sendo ali feito passo a passo, e de repente tudo, né, terminou. Então, de repente, uma pessoa que ele estava trabalhando muito para conquistar, né? E aí a coisa degringolou, né? Porque aí vai aqui para a carta, a segunda carta, né? Carta 14, a temperança, que é misturando várias substâncias diferentes para chegar num ponto, né? A carta da alquimia. E sabemos que a alquimia é aquela química com alma, né? A alquimia quer dizer alma, a química é realizada com alma. É tudo que a gente coloca alma naquilo que faz. Então é alguém que estava se jogando de alma, né, com todo o seu ser, e aí teve um baque, né, porque veio para a Sefira 10, que é a Sefira do chão, né, da realidade física, mas também das raízes firmes na existência. E aqui fecha, né? Então aqui são os dois opostos, né? A carta da ação que aconteceu, a carta da reação, e aqui a carta 21 que conclui isso, é o resultado dessas duas, né? Desses dois opostos estão o terceiro triângulo, terceira ponta do triângulo, aqui está o mundo. Então o mundo, uma conclusão, um fechamento, o mundo tanto pode representar assim uma vitória, né? Uma glória, uma meta conquistada, mas também pode representar assim o fechamento de tudo, né? Concluiu, terminou tudo, né? Terminou o mundo. Por isso que o mundo pode representar também a morte física, ou o final de um ciclo. Então, essa carta sendo a Sefira 8 da Árvore da Vida, onde mora a morte. Então, pode muito bem representar que aconteceu uma morte física, né? A morte física de alguém, de um ser amado. Então, por isso que trouxe toda aquela dor, né? E junto com esse ser amado também tinha um trabalho, aqui está vindo outra informação agora, que não era só a perda de um ser amado, também tinha um trabalho por trás de tudo isso. E depois nós vamos ver a carta 7 de ouros, depois no final. O 8 de ouros, depois o 7, né? Então, ele tinha um trabalho também envolvido em tudo isso. Então era trabalho, não sei se era trabalho ligado à música, pode ser,
que também tinha uma, uma relação amorosa junto, né? Teria algum interesse profissional? Pode ser, né? O interesse financeiro também poderia existir, já, mas não só isso, né? As coisas são muito complexas. É, então, terminou, né? Como se o mundo dele caiu, né? Meu mundo caiu, aquela coisa. E aí fecha nesse jogo, né? Que é a dinâmica da coisa. Aqui é uma conclusão, né? Aqui é uma conclusão, o mundo, né? Aliás, o mundo está aqui. E aqui fecha, quer dizer, fecha não, fechou. Aqui é a dinâmica da vida, como é que fica a dinâmica da vida dele depois de tudo isso, né, que aconteceu. Aí ele pega o violão dele e vai fazer a música, né? Então ele vai fazer desse limão uma limonada até onde ele pode fazer. Então a música saiu dessa dor, que é a Imperatriz. A Imperatriz se refere às artes, né? Então todas as artes, então a música, claro, está aí junto também. Na casa de Aquário, então, uma arte, né, dedicada ao mundo, né, contando ao mundo, porque Aquário é o todo, Aquário é o cósmico, é a antena ligada no cosmos, é a humanidade em geral. Então ele compôs essa música para ofertar ao mundo, à humanidade, como se a dor dele, né, se transformasse nessa obra. Então, por isso que a gente vê aquele tom menor, depois tom maior, vamos em frente, né? Depois volta o tom menor de novo, vivenciando aquela dor, mas de uma forma mais já aceitando a dor, né? E não ficando no sofrimento, já que junto com a imperatriz, que também pode representar a mulher, né? Uma mulher literalmente, uma mulher assim em posição, uma posição de destaque na sociedade. E aqui, junto com a Imperatriz, tem o eremita e tem o louco. Então, o eremita e o louco aqui dizendo que ele se recolheu um pouco, né? O amadureceu, que também é um eremita, entrou mais fundo dentro dele mesmo, que é a, a introspecção do eremita, e o louco, né? O louco aqui está mais no sentido assim de é, o louco aqui eu estou sentindo mais num aspecto mais positivo, né? Apesar que inicialmente ele viveu essa loucura, né? Da dor, mas depois veio esse louco mais criativo e mais assim, vamos para outra, né? E vamos nos deixar levar pela vida, já que a vida quis assim, né? Então que assim seja, de acordo com a vontade divina. Então é esse o louco. E aí depois nós temos aqui o, a carta que define a coisa interna dele, né, praticamente, que faz um resumo, que é a Rainha de Espadas. Então pode ser que realmente tenha sido uma perda, né, referente à mulher. Então aqui confirma que foi uma perda, é uma decepção em relação à mulher, o relacionamento com a mulher, que é a Rainha de Espadas, então uma perda, né, um corte. E mas e o externo, como é que ficou a vida dele? Externamente, 7 de ouros. Então, lá na casa 1, junto com os 5 de copas, estava o 8 de ouros, que é um trabalho, uma construção, né, que estava sendo realizada com muito esforço. E aí fecha, né, com 7 de ouros, do 8 veio para o 7. Então, o 7 de ouros já é ir para frente, fracasso, né? O 7 de ouros pode representar também muito fracasso, mas ele também impulsiona quando tu assimila o fracasso, quando tu aceita o fracasso, tu faz com que a energia desse fracasso te leve para frente, né? Para outras realidades que a vida está te mostrando a cada momento. Então é isso aí, meus queridos e minhas queridas. É isso que eu me dispus a fazer aqui, que estou me soltando nesse novo projeto aqui, né? De fazendo essa leitura dessa música. Eu não sei o que tu achou aí, dá teu comentário, porque é interessante a gente é, interagir, dialogar, né? Trocar ideias sobre essas novidades aí, para que a gente possa sempre
ir aprimorando no sentido de deixar cada vez mais, né, a vida fluir através de nós e não ser a nossa vontade, mas a vontade do todo. Tem uma oração, né, uma evocação, uma afirmação dos templários, né, em latim, que diz non nobis Domine, non nobis, sed nomine tu da glória. Mais ou menos assim, que traduzido seria: não para nós, Senhor, não para nós a tua glória ou o reconhecimento, mas somente em teu nome, né? Então, que a glória é o todo, né? Somente em teu nome, o divino, né? E que cada um de nós é uma expressão dessa glória divina. Então, um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Namastê!